Oi, gente! Eu acho que esse é o vídeo mais feliz da minha vida. Bom, gente, como vocês já estão sabendo, quem me acompanha no Instagram, eu passei em medicina, graças a Deus. Eu ainda não tô acreditando. Pra mim, eu ainda vou, voltar pro cursinho semana que vem, em fevereiro. E tá sendo, assim, surreal, sabe? O que Deus tem preparado pra mim, o que Deus... Todas as bênçãos, cara. Bom, gente, eu vou falar pra vocês a minha trajetória desde o início. Meu testemunho de como eu consegui, através das mãos de Deus, essa bênção, que é passar em medicina. Bom, medicina sempre foi um sonho, em todas as fases, assim, da minha vida, no ensino médio, ensino fundamental, eu sempre falava que eu queria medicina e tal. Só que acontecia, eu não estudava, eu era, bem preguiçosa. E aí eu nunca estudava direito, nunca estudava mesmo, gente. E aí eu tinha, assim, uma noção de que eu teria que passar pelo cursinho. Falei, nossa, tenho certeza. Eu acho que a única dúvida que eu tive foi, quando eu tava no terceiro ano, que a gente fica meio louco, assim, né? A gente não sabe o que vai fazer pra vida e tal. E aí eu lembro que eu fiquei meio em dúvida, assim, mas aí depois eu voltei pra medicina também, porque eu realmente não me via fazendo outra coisa. Beleza, acabou o terceiro ano e eu falei, mãe, tem que fazer cursinho, porque não tem como, né? E eu já sabia que, eu ia fazer um tempo de cursinho, eu ia ficar um tempo no cursinho, porque realmente eu não estudava quase nada. Infelizmente, não façam isso no seu ensino médio. Ensino médio é a coisa mais importante pra você. Se você quer passar em alguma coisa concorrida, ou em qualquer faculdade também, é legal você priorizar o seu ensino médio. E aí, durante esses 2 anos de cursinho, eu e minha família, a gente sempre tava entregando pra Deus, sempre tava, querendo mesmo saber qual que era a vontade dele, sabe? Ele sabia que eu queria medicina, eu falava que eu queria medicina e que eu queria honrar ele através da medicina. Só que eu e meus pais, a gente sempre orava, Deus, mostra a tua vontade. Porque, por mais que doesse, cara, se ele falasse pra eu fazer outra coisa, eu ia fazer, entendeu? Mesmo que doesse, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, maravilhosa. Então a gente precisa mesmo confiar em Deus. Esse último ano meu de cursinho, a minha mãe orou por mim e Deus usou ela, falando que em alguns meses, em algumas semanas, a minha vida iria mudar. E que ia chegar, assim, alguma vitória, ia chegar uma vitória na minha vida. E eu tomei posse daquilo e eu fiquei, muito esperançosa de que iria ser realmente o ano de 2018. E aí teve um vestibular que eu fiz no meio do ano, que eu fiquei muito perto, acho que 15 pessoas ficaram na minha frente, de suplência. Acabou que eu não fui chamada, e eu falei, tá, beleza, Deus, não foi dessa vez. Fiquei meio triste, mas aí continuei mesmo assim e fui até o final do ano. E aí, no final do ano, eu tentei, todas as provas que tinham, umas 4 faculdades, e não foi nenhuma. E eu falei, cara, será que... Deus, eu recebi a sua profecia, sabe? O Senhor falou que eu ia receber uma vitória e em que algumas semanas a minha vida ia mudar. E aí eu comecei a pensar nisso. Como não tinha mais nenhum vestibular, eu meio que pensei, vai ser cursinho de novo, fazer mais um ano de cursinho. É isso aí. Eu tava bem triste, né? Tava bem mal. Mas enfim. Aí quando eu já tava pensando já em cursinho, na virada do ano, dia 31, surgiu um processo seletivo de uma faculdade que, eles estavam pra vir pra minha cidade trazer esse processo seletivo desde 2014. E, tava na justiça lá pra tentar conseguir trazer a faculdade de medicina pra minha cidade. E aí conseguiu, nesse ano agora de 2018, no final do ano. E eu falei, Deus, seja feita a tua vontade.
E aí eu levei um susto e eu já comecei, tipo assim, a procurar os professores pra fazer a revisão, porque eu tava praticamente, o quê? Um mês e meio parada, assim, sem estudar nada. Tava, tipo assim, relaxando mesmo. E aí, pá! Processo seletivo de medicina aqui na minha cidade, gente. E uma coisa, desde o início do ano, ou do meio do ano, assim, eu falei, mãe, eu quero essa faculdade, que é a faculdade que veio pra cá. Aí eu falei, mãe, eu quero essa faculdade, porque essa faculdade, ela tem aqui na minha cidade agora e tem em outro lugar. Aí eu falei, mãe, eu quero passar nessa faculdade. E, gente, pra honra e glória de Jesus, foi exatamente nessa faculdade que eu passei. Mas assim, continuando. Aí tá, eu comecei a correr, tipo, estudar pro processo seletivo, 15 dias, tipo, não, praticamente foram 14 dias estudando. E eu querendo ir pra praia, aí eu ficava em casa, tipo, estudando de manhã, à tarde, à noite. Foi bem sofrido, porque uma coisa é você estudar em período escolar, agora outra coisa é você estudar nas férias. Só que o que movia meu coração era que se eu passasse, era tipo na minha casa, era aqui do lado, sabe? E perto da minha família, perto da minha igreja, dos meus amigos. Pra mim era tipo a porta, sabe? E agora a questão da prova. Chegou o dia da prova, eu fiz a prova e eu tava muito assim, Deus, olha, tipo, se eu não passar, tá tranquilo, tudo bem. Eu tava muito nessa vibe, tipo assim, se for da vontade de Deus, eu vou passar, entende? E não vai ter nada que impeça isso. E se não for pra eu passar, eu não vou passar. Por mais que assim machuque a gente, né, e seja muito triste voltar pro cursinho, eu tava muito nisso, sabe? Deus, seja feito sua vontade. Eu fiz o que pude, estudei e agora tá nas suas mãos. Aí eu ficava muito assim, né? Fiz a primeira fase e não fui bem. Cheguei em casa, falei, mãe, não fui bem. Eu acho que não vai dar. É isso aí, eu acho que eu vou voltar pro cursinho já. E aí saiu o resultado na segunda-feira, assim. A prova foi na terça, na segunda-feira saiu o resultado da primeira fase. Quem que ia ser aprovado para a segunda fase? Porque você faz a primeira fase e a segunda no mesmo dia. Aí eu fui aprovada. Eu fiquei tipo assim, Deus, como assim, Deus? Como assim, Jesus? Como assim? Como assim? Gente, eu não tava acreditando. Não tava acreditando, porque eu não fui bem. Eu não tinha ido bem. Falei, meu Deus, Jesus, foi você. Eu tinha certeza, eu tenho certeza que foi Deus. Porque não tinha condição mesmo de eu passar. E aí passei pra segunda fase. E aí eu falei, só que a segunda fase eu não tinha ido bem também. Aí eu falei, Jesus, misericórdia. Falei pros meus pais, gente, eu não fui bem na segunda fase. Só se for um milagre de Deus. E, gente, eu fiquei, tipo assim, em 25 na suplência, sabe? E eu precisava que 25 pessoas desistissem. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu vi que realmente era a mão de Deus, sabe? Aí, gente, vocês não vão acreditar. Ia ser 10 bolsas pro ProUni, 10 bolsas da faculdade mesmo, que eles iam dar, e 80 vagas de ampla concorrência. Eu ia ser ampla concorrência. Só que essas vagas do ProUni não teve. E aí essas 10 vagas foram pra ampla concorrência. Ficou tipo 90 vagas. E eu precisava que 25 pessoas desistissem. E aí com essas 10 vagas eu precisava que 15 pessoas desistissem. E aí eu fiquei tipo assim, Deus, como assim? Eu fiquei tipo, Deus, como assim? Como assim, Deus? Eu não tava conseguindo acreditar. Sério, eu tava tipo, Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu não tava acreditando, gente. Não, e pra mim, desde a primeira fase, já tava tipo assim, tudo certo, vou pro cursinho mesmo. Não deu, não é vontade de Deus isso. E, gente, dito e feito, na sexta-feira, ligaram aqui pra casa. Falando,
Aí primeiro que eles estavam ligando pra minha mãe, porque eu botei o número dela no meu processo seletivo, não sei porquê. E aí eles ligaram pra minha mãe. E nesse dia eu tinha acabado de falar com ela, mãe, estão chamando gente, não sei o quê. E aí, tipo, 10 minutos depois, eles ligaram aqui pra casa. Aí falaram pra minha mãe. Aí a mãe ficou toda animada, Sofia da Multivix. Aí eu peguei o telefone e falei, como você falou, a gente tá convocando você pra você se matricular. Aí, tipo, na hora, assim, eu não acreditei na hora. Aí eu falei, sério? Você tá falando sério? Porque, gente, sério, eu já tava, tipo, super desacreditada. Eu achava que eu ia pro cursinho de novo. E graças a Deus, quem tá no cursinho sabe como que é. Sabe a angústia, você se mata de estudar, você dá o seu melhor e sem saber, sabe, se você vai passar ou não. E cara, é muito tenso. Por mim, todo mundo passava direto pra medicina, mas foi um tempo necessário na minha vida. Eu tenho certeza que esse tempo de 2 anos foi muito necessário pra minha vida espiritual, sentimental, maturidade, tudo junto. Então, nada é à toa, pessoal. A minha frase é: tudo tem um propósito na nossa vida. E é isso aí, gente. Nos vemos nos Med Vlogs. Espero que vocês me acompanhem aqui de pertinho. Beijo grande. Deus é maravilhoso!